Olá, olá, bem-vindo ao nosso Papo de Cozinha. Esse aqui é o nosso canal exclusivo aqui no YouTube para a gente bater um bate-papo bem próximo, tá bom? E para quem não me conhece ainda, eu sou Gigi Cousteau, chefe de cozinha, e esse é meu canal no YouTube cozinhaafetiva.g. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, dê o seu like e compartilhe com a sua família e com seus amigos, tá bom? Compartilhe com o maior número de pessoas possível para a gente aumentar a nossa comunidade dessa alimentação afetiva, saudável e com muita economia. Então agora vamos à nossa vinheta. Então, começando aqui nosso papo de cozinha de hoje, nosso encontro aqui às terças-feiras, a partir das 9 horas da manhã, nosso canal do YouTube, né? E hoje a gente vai falar sobre o assunto que, né, é meio chatinho, mas tem que ser dito sempre, né? São sobre as drogas lícitas. Eu tô falando dos açúcares, do álcool e da gordura. São três aí drogas que não são ditas, né? Como elas estão presentes na maior parte dos alimentos e a indústria dos alimentos faz muito uso desses três elementos, elas não são ditas como drogas listas, mas sim, elas fazem parte dessa lista porque elas viciam. Você percebe aí que é uma coisa assim que a gente nunca imagina, né? Que as pessoas geralmente não imaginam que elas possam estar viciadas num desses três elementos ou nos três elementos. O açúcar, ele vicia tanto quanto o crack. É uma coisa que é uma informação que não é de conhecimento público, mas sim, ela vicia tanto quanto o crack. E a dependência dela é muito grave, porque ela também causa outros problemas de saúde que são tão graves quanto essa dependência que acontece aí, né? E isso é muito importante que seja dito. Também a bebida. Muitas pessoas não conseguem sair para um momento de diversão sem que estejam alcoolizadas, né? E se não conseguem se divertir, não conseguem se soltar. Isso também é algo muito preocupante, porque as pessoas têm que ter o direito de ir e vir, se divertir, tomar as suas decisões, sem que estejam também sob efeito do álcool. E a gordura, né, gente? Porque também tem pessoas que ficar sem fritura para elas, geralmente aquelas frituras que não são as boas, não são utilizando os óleos adequados ou feitos da maneira correta, é que também faz com que as pessoas tenham aquela salivação e vão lá e procurem esses alimentos e também não vão fazer tão mal assim. Historicamente falando, a partir da década de 40, onde a industrialização maciça começou a acontecer e onde o uso do açúcar e das gorduras e o álcool também, a industrialização do álcool ficou muito mais fácil, né? Ficou muito mais acessível ter essas bebidas alcoólicas também à disposição de todos no mercado com preço muito acessível. Nós tivemos um aumento de 40% no nível de doenças cardíacas, né, que são as doenças coronárias aí, que são de entupimentos das veias, né, e também aumento do câncer e também o aumento do alcoolismo entre as pessoas. Olha que coisa absurda, 40%, sem contar com um aumento ainda maior das crianças com obesidade, das crianças também com doenças cardíacas né, e também o aumento de câncer infantil. Para quem não sabe, o açúcar é o alimento principal das células cancerígenas. E geralmente quando a pessoa vai fazer um exame para detectar se ela tem câncer ou não, ela toma aí uma bomba de glicose, a taxa de glicose é muito, muito forte, com contraste. E aí as células cancerígenas, elas ficam todas felizes no corpo ali, e pela contagem celular é possível verificar se a pessoa tem ou não, né, o câncer em si. Olha que coisa importante que deve ser dito. Então, quanto mais açúcar você comer, se você tiver essa predisposição, ou mesmo, né, se você já é comprovado, gente, que o câncer, por exemplo, ele é gerado por mágoa, por angústia, aqueles sentimentos que ficam ali arraizados também dentro da gente, que a gente não consegue expor, vai potencializar, o consumo de açúcar vai potencializar que essas células se sobressaiam e tomem conta do seu organismo. Isso é muito importante que você saiba. A gordura também
porque a gordura, no caso das doenças coronárias, quanto mais gordura você consumir, maior chance você tem de ter um entupimento nas veias. Antigamente nós não víamos pessoas com 30, 35 anos tendo infarto, crianças tendo infarto, mas o consumo de gordura também é tão alto, é tão elevado, e de gordura trans principalmente, que tá aí, que quem não sabe, um pacote de bolacha, ele tem praticamente metade ou até mais da metade dele é constituído de açúcar e gordura trans, né, que também tem gordura trans ali nas recheadas, principalmente, mesmo que eles escrevam que não tenha, ela é modificada para gordura hidrogenada e depois ela tem um processo de retrocesso que tira esse nome dela, porém ela continua com características que também vão entupir a sua veia. Isso é importante que você saiba. Você também vai... A gente não via isso antes, a gente vê também pessoas aí tendo esse infarto. E tudo isso acontece por quê, gente? Nós temos aí uma sociedade, né, desde que começou essa industrialização, desde que a gente começou a ter um mundo mais globalizado, muito competitiva. E isso começa já na infância. Antes nós éramos crianças, a gente brincava, a gente não tinha preocupação. Até os 5, 6 anos, quando você ia para a pré-escola, quando você começava a estudar, as suas preocupações eram estudar para as provas, na época de provas, e brincar, porque a gente não tinha nenhum outro tipo de atributo e não tinha tantas atribuições extracurriculares como tem hoje em dia. Hoje em dia, com o número de pessoas trabalhando, que os pais e mães trabalham muito, as pessoas da família, então essas crianças, elas já acordam junto com os pais 6 horas da manhã também, já vão para a escola, já têm atividades extracurriculares, muitas vezes elas chegam em casa em torno das 7h30, 8 horas, junto com os pais, com atividades para serem feitas ainda, né, dever da escola, alguma coisa assim. E elas também são muito cobradas. Então, aquela sensação que esse alimento dá, né, que os alimentos com alto índice de gordura e alto índice de açúcar, no caso das crianças que ainda não consomem álcool, faz com que tenha essa sensação de conforto. Também para os adultos, que muitas vezes têm muitas frustrações ali no seu dia a dia, também fazem a recorrência, né, do uso desses alimentos. Também sempre tem um chocolate ali, algo desse tipo. E o cérebro realmente, gente, isso é comprovado, ele responde mais rápido. Como eu disse, o açúcar ele vicia tanto quanto o crack. Então a resposta que você tem a consumi-lo é muito assim, né? É aquela sensação gostosa, aquela sensação de energia, de alegria e daquela satisfação. Porém, o que deve ser lembrado é que você comanda o alimento, não o alimento você. Quando a gente tem uma situação adversa, isso é necessário também que a gente já comece a criar essa consciência já desde pequeno, nos pequenos, e nós também temos que ter essa consciência de que as situações acontecem, a gente tem que dominar a situação. Como a gente domina a situação? Se ela for positiva, ela é positiva, eu vou tirar proveito disso para que tenha mais sensações positivas. E se ela não é da maneira como eu esperava, que eu aprenda a fazer de uma outra forma para que eu tenha os resultados satisfatórios já da primeira vez. E se não tiver, também tudo bem, é uma forma que eu aprendi de fazer diferente para que eu tenha o resultado esperado. E quando a gente leva isso, não leva isso como frustração, como eu disse, a gente não vai ter nenhum tipo dessa dependência. Mesmo o álcool em si, quando as pessoas saem e elas dependem do álcool para se divertirem, é porque elas estão vestindo uma personagem que não é aquela verdadeira. Então, que tal você sair da sua casa vestido de você mesmo? E você curtir o ambiente vestido de você mesmo? Você pode sim beber, mas você não vai usar isso como artifício para ser uma pessoa mais aceita por quem está à sua volta. Você vai procurar pessoas que tenham os mesmos gostos que você e vai estar tudo bem. E se ela também não tiver o mesmo gosto que você, tá tudo certo. É isso que é o mais importante e não utilizar desses artifícios. Quando eu falei para vocês também de atividades estressantes, extracurriculares das crianças e nossas de adultos também, que é essa cobrança de você ter um corpo legal, de você ter um trabalho legal, uma casa legal, um carro legal, de você ser uma pessoa descolada, isso faz com que a gente gere essa dependência e essa compulsão, principalmente por esses alimentos que não são legais. O que é importante que a gente saiba é fazer atividades que nos dê prazer, né? E que ocupe o seu tempo de uma maneira que o seu cérebro vai produzir esses mesmos estímulos sem que você precise dessas drogas. E que você, sim, possa consumir seu chocolate quando você quiser, a sua batata frita quando você quiser, mas quando você quiser, na necessidade, na sua
vontade de comer isso da maneira mais adequada e com conhecimento, porque também a gente faz uso indevido dos alimentos por não ter conhecimento do quanto isso nos faz mal. E aí, tendo esse conhecimento, o uso vai ser adequado, né? Vai ser um uso inteligente e você vai fazer sempre as melhores escolhas para você. É muito chato quando a gente ouve as pessoas falarem que, eu não posso comer. Como assim, né? Não pode comer porque já chegou num ponto, o nível de saturação, né? Seu corpo está tão saturado, já causou tanta patologia em você que você não pode consumir nunca mais aquilo. E não é isso que tem que acontecer. Você tem que dominar para você falar, não, hoje eu vou comer um chocolate, hoje eu vou comer realmente aquele pastel de feira, e tá tudo bem, porque eu não vou fazer isso de forma recorrente, o meu organismo vai expulsar o que não for bom e vai estar tudo bem porque eu tô com o organismo funcionando muito bem, né? Então a gente tem que ter isso e o que é vendido hoje, né? O que nos é vendido hoje é como se tudo isso fosse muito comum. Você comer alimentos açucarados, você comer alimentos que vão causar essa dependência química é muito comum, então está super disponível no mercado, super fácil que você tenha acesso a todos esses tipos de alimentos açucarados e mesmo aqueles mascarados também, cheios de gorduras trans, e os mascarados que são, não tem gordura trans mais, mas tem outros tipos de gordura que não são boas também. São produtos integrais, principalmente os industrializados. Tem que sim tomar atenção ao rótulo, porque muitas vezes o item integral, quarto, quinto item lá da lista, isso quando ele não está mais para baixo ainda, e é cheio de farinha branca, cheio de açúcar também, que não vai te fazer bem. E também ao álcool, gente. É muito louco porque é uma corrida, né? Chega sexta-feira, o pessoal vai fazer uma corrida ao mercado para comprar ali, para encher o fardinho de cerveja, para comprar, né, sua vodka, seu whisky. Gente, você pode sim fazer uso, mas que nem eu te disse, uso inteligente. Você vai ali ter um momento de descontração com seus amigos, mas você vai dominar e você vai ser você mesmo. Não vista personagens, tá? Em nenhum momento para consumo de nenhum desses alimentos. É isso que eu tenho aqui para trazer para vocês nesse papo de cozinha hoje. Preste atenção, nós somos sim manipulados a consumir esses alimentos. E isso não deve acontecer. Nós que devemos sim ter controle de nossas vidas e seguir nosso caminho aí de maneira muito, muito saudável e muito feliz, né? Muito natural, essa é a palavra, saudável não, natural. Por quê? Nem sempre uma pessoa magra é uma pessoa saudável. A gente tem que levar em conta a característica genética, a gente tem que levar em conta, né, o lugar que a pessoa mora, como eu sempre disse, a demografia. Por exemplo, eu sou de origem africana, né? Minha família é negra, então por isso que geralmente eu sou os negros são mais altos, mais magros, né? Tem um corpo mais longilíneo. Por quê? Porque é uma característica das pessoas que tem o DNA, né, africano. Quem é europeu, geralmente são pessoas que têm uma massa de gordura maior. Por quê? Porque eles são de regiões frias, precisam de uma capa de gordura maior. Quem é asiático também tem uma característica diferente. Então, quando a gente respeita tudo isso, a gente vai entender que nem sempre todas as pessoas de 1,70 m vão ter entre 58 e 62 quilos para ser saudáveis. Eu tenho pessoas de 1,70 m com esse peso que têm os exames totalmente bagunçados aí, de triglicerídeos, de colesterol, de nível de açúcar, tem diabetes, tem um monte de coisa. E tem pessoas que estão aí com 1,70 m e 72, 73 quilos que estão com tudo ok, justamente porque foi verificado essa parte genética dessa pessoa, dessa característica. Então aí fica a dica do nosso papo de cozinhas de hoje, muita atenção, gente, muita atenção, porque está sendo vendido aí drogas listas pra gente, a gente está sendo escravo dessas drogas e não estamos nos dando conta disso. Então vamos, viva a natureza, vamos usar então mel para quem gosta, né? Para quem for vegano, vegetariano, a gente tem aí o agave, tem o xilitol, tem o eritritol, pode usar açúcar mascavo, pode usar o melado de cana, pode usar açúcar demerara, mas em quantidades pequenas também. Você pode usar as próprias frutas para adoçar os alimentos, né? Você pode fazer suco, quando fizer suco, usar laranja, usar a beterraba, usar a cenoura, que tem um gosto mais adocicado. Podem fazer uso da canela também, que deixa o gosto mais adocicado.
né, do álcool. Vocês também podem fazer uso um pouco mais do vinho, que o vinho tem mais benefícios do que outros tipos de bebida alcoólica, mas também com moderação. E as gorduras, né, gente, vamos preferir as coisas assadas, e de vez em quando a gente come, assim, uma fritura, um pastelzinho que a gente gosta, uma batata frita também feita no óleo, não tem problema nenhum. É só tentar escolher o óleo de melhor qualidade. Como também tem um vídeo que eu fiz aí sobre o óleo, tá lá, né, nos Dicas da Cozinha. Eu vou colocar o link aqui em cima no Dica da Cozinha para vocês também saberem que tipo de óleo utilizar e como vocês devem descartar para que eles faça bem a você, essa fritura seja a melhor possível. E assim a gente segue a nossa vida, tá bom? Beijo grande para vocês e eu espero vocês na próxima terça-feira no nosso Papo de Cozinha. E para quem ainda não me segue, inscreva-se no canal, ative o sininho, dê seu like. Também tem Gigi Cousteau no Instagram, @Gigi Cousteau. Tem também podcast em várias plataformas de podcast. Você pode procurar no Google, no Spotify, no Anchor. Tem vários para vocês escolherem. E também o site com matérias exclusivas, tá bom? Beijo grande para vocês e até o nosso Papo de Cozinha.